Eu, Joel Nolasco, professor de História, vim fazer um convite muito especial para você. Nós, professores dos Grandes Mestres, preparamos um curso online para facilitar a sua aprovação nos melhores vestibulares do país. Acesse osgrandesmestres.com.br, tudo junto, e faça sua inscrição. Vem estudar conosco. Olá, meu nome é Juliana Manzur e eu sou professora de Geografia. Sem dúvida, o Enem é um dos grandes desafios de hoje. Já imaginou fazer essa prova com a ajuda certa? Aulas 100% online, num curso novo, moderno, que vai te ajudar a conquistar os seus sonhos. osgrandesmestres.com.br, garante sua vaga e vem com a gente! E aí, meu povo, como é que tá? Aulão retado, a gente continua aqui na atividade. E agora, Juliana Manzur, Joel Nolasco, professor de História, e a gente vai dar uma conversada. Eu sou de Geografia, né? Não vamos esquecer, duas áreas super complementares. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje nós resolvemos fazer uma aula que vai tratar tanto do processo histórico como do processo geográfico, ligado tanto à agricultura como aos efeitos sociais dessa agricultura no Brasil. Não é isso, Ju? Rapaz, olha, você pode até pensar assim, agricultura, uma hora dessa da minha cabeça, deixa eu te falar uma coisa. Coisa certa que vai cair no Enem, né? Vai, cola que tá certo. Só pra você ter ideia, ano passado, entre as versões digitais, presenciais do Enem, foram 8 questões nesse eixo temático, que vão passando tanto pela abordagem geográfica, né, e histórica. Então, vamos começar. Então, deixa eu passando, né, agricultura, terra e trabalho. Vamos começando aqui. Bora, Joel, começa aí. Bom, quando a gente pensa, obviamente, em agricultura, nós sempre temos que lembrar que nós estamos falando de um processo histórico que inicia com a própria história da humanidade. Afinal de contas, quando nós falamos de agricultura, nós estamos falando de um fazer alimento, de produzir alimento e de produzir vida. Aliás, o próprio termo cultura vem um pouco disso. A cultura é a arte de fazer a vida. E nesse sentido, nós temos que lembrar que a agricultura ela está muito ligada à própria existência da cidade. As cidades antigas estavam muito associadas ao processo da demanda do campo. Então, o campo fornecia à cidade um elemento necessário para quê? Para a sobrevivência. E essa agricultura ela foi construída através de técnicas que foram aumentando produtivamente a sua capacidade. Então, as técnicas de rotação, as técnicas de rotação trienal, irrigação, adubagem, que foram constituídas pelas mulheres, foram elas que vieram a fazer a grande revolução agrícola, que possibilitaram uma outra revolução. A revolução do quê, galera? A revolução urbana. Porque quanto mais alimento você produz, maior capacidade você vai ter de aumentar a população e também de criar núcleos urbanos. E de sustentar uma cidade que, em alguns momentos, não pode fornecer alimento suficiente para si. É uma coisa que é muito legal a gente falar aqui, porque às vezes as pessoas não associam a agricultura exatamente à urbanização. Mas o fato da gente dominar as técnicas agrícolas nos permite nos tornar sedentários e o processo urbano. Ou seja, são coisas, gente, ó, que rolam lado a lado. Não dá pra gente separar. Existe um vínculo muito claro entre essas duas questões. Exatamente, Ju. E aí a gente tem que lembrar que na história da humanidade, esse elemento ligado à agricultura vai estar obviamente ligado a uma coisa chamada latifúndio. Porque há uma tendência histórica de fazer com que essa agricultura seja feita para produzir em larga escala. E também uma tendência histórica de aqueles que estão no lugar de poder virem o quê? Vêm a acumular cada vez mais terras. E isso não é diferente no Brasil. Muito pelo contrário, uma das grandes marcas da história do Brasil é o latifúndio e também a desigualdade social que geralmente está associada. Gente, na realidade do campo, a gente não pode deixar de falar da questão do latifúndio. Só uma coisa que ali tinha, né, a agricultura moderna, a agricultura arcaica, trazendo essa evolução da história, né, da agricultura.
Vamos lembrar que, se você voltar para o passado, junta lá com população, você viu uma teoria chamada, né, teoria de Malthus, que falava que ia faltar alimento, né, que a população crescia num ritmo muito mais acelerado. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque as técnicas agrícolas chegaram, a capacidade que nós temos de produzir comida aumentou bastante. Então hoje, né, até esse medo que no passado já se teve, pô, será que a gente vai conseguir produzir comida para todos? Esse medo hoje já não existe, porque a gente entende que a fome, ela não tem mais uma demanda produtiva, ela não é mais uma questão de produção. Vamos? Uma coisa muito interessante a gente pensar que quando nós estamos falando na história da humanidade, na produção agrícola, nós temos que lembrar que essa humanidade, ela vai nascer onde hoje nós chamamos como humanidade de centros urbanos, civilizados, organizados, na região do Crescente Fértil. Região do Crescente Fértil que vai ficar nessa estreita faixa de terra, mais ou menos no formato de uma meia-lua, uma estreita faixa de terra no formato de uma meia-lua, onde você vai ter, de um lado, o rio Nilo, que vinha e fertilizava, irrigava a terra do Egito, do outro, a Mesopotâmia, com o rio Tigres e Eufrates. E foi nessa região, aparentemente, que veio emergir o quê? O que nós chamamos de Revolução Neolítica. Revolução Neolítica que permeia a Revolução Agrária, a criação da agricultura, mas não só, mas também vai permear um aumento do complexo social, que faz necessária a existência de um Estado, mas também de novas formas de trabalho coletivistas, organizadas, para manter aquela sociedade, e dentro dela vai surgir a Revolução Urbana, e que vai levar a esse processo histórico de constituição de um desenvolvimento da sedentarização. Por incrível que pareça, em áreas áridas, não é isso, Ju? Chama atenção, né? Que às vezes a gente, até hoje, tem gente que carrega esse mito de que, no Nordeste a gente tem uma questão de pobreza, de seca, e isso é decorrência do clima, né? A gente faz esse link direto e parece que a gente não consegue quebrar esse link. E a gente vê que ao longo da história a gente consegue desmentir isso várias vezes, né? Com algumas técnicas. Olha que aqui a gente está falando de margens de rio, de uma coisa, né, muito mais no passado, mas hoje, quando a gente também olha para algumas áreas áridas do planeta, a gente também percebe que eles também conseguem driblar o aspecto físico com investimentos, né? Sem dúvida, Israel aqui é um dos melhores exemplos para se citar, um país que tem uma condição climática, né? Em algumas regiões áridas, semiárida, e mesmo assim é um país que consegue produzir na agricultura com técnicas apropriadas para a região, né? Um uso de irrigação específico, uso das tecnologias agrícolas específicas para aquela região. Então, vamos começar a falar um pouquinho desses sistemas, né? Como é que a gente pode produzir, organizar a produção. Aqui, gente, para dar um eixo principal, a gente divide os sistemas agrícolas em dois tipos principais: sistemas intensivos e extensivos. Sistema intensivo e extensivo estão muito ligados à produtividade. E aí, gente, não tem jeito, a gente tem que entender que produtividade e produção são coisas diferentes, não necessariamente estão andando juntas ali o tempo todo. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou relacionar aqui a produtividade ao tempo, tá? Se eu tivesse um quadro, eu ia te relacionar ao espaço para desenhar, mas vamos lá, vamos relacionar ao tempo. Em uma hora, o que você consegue fazer em uma hora? Você fala, pô, em uma hora eu, sei lá, fiz 10 questões. Aí tem um cidadão que nessa mesma uma hora, ele fez 50 questões, né? No mesmo tempo, ele fez mais, ou seja, ele não teve só uma produção maior, ele teve uma produtividade maior, porque no mesmo tempo que ele utilizou, ele conseguiu ter um rendimento muito maior. Então, quando a gente fala de sistemas intensivos, a gente está falando de produtividade. No mesmo espaço ou no mesmo período de tempo, o cara consegue gerar muito mais dentro do campo, o aumento da produtividade. Ou seja, hoje, se eu quiser aumentar 10% da produção de uma fazenda, não necessariamente eu preciso aumentar 10% da área dessa fazenda. Porque eu posso ter não só um aumento de produção, mas também um aumento de produtividade. E já nos sistemas extensivos, gente, são sistemas onde a produtividade é mais baixa.
Agora, vamos ver isso na prática, né? Ao longo da história, a gente tem um sistema extensivo que é bem clássico, né? E a gente também vai falar de alguns intensivos. Primeira coisa, gente, vamos falar da subsistência, ou itinerante. Esse aqui é um sistema bem comum em lugares mais pobres do mundo, onde as pessoas, literalmente, elas plantam para sobreviver. Então, subsistência, ela planta para comer. O que acontece? Como a gente está falando em áreas de bolsões de pobreza, geralmente você vai ter ali, né, uma baixa infraestrutura, uma baixa instrução, e muitas vezes isso se reflete no tipo de técnica que vai ser utilizada. Então você vai ter técnicas rudimentares. Exemplo, gente, queimada, né? Se liga, eu não estou falando daquelas queimadas para desmatamento, eu estou falando do cara que toca fogo na terra achando que vai fertilizar a terra. São coisas diferentes aqui, tá? Por que ele acha que ele vai fertilizar a terra? Deixa eu te falar. Ele acha que ele vai fertilizar a terra porque ele queima, aquilo tudo vira cinza em cima da terrinha dele. E essas cinzas, elas são macronutrientes. Então ele vai plantar por cima daquelas cinzas, vai falar, ai, nasceu. Ou seja, minha técnica super deu certo. Só que não, né? Por que não deu certo? Quando você toca fogo, a temperatura ali fica tão alta, tão alta, tão alta, que você mata os seus decompositores. Aqueles bichinhos, né, que vão transformar a matéria orgânica para que ela possa ser absorvida pelas plantas. Então você vai acabar matando o seu solo. Por isso que isso é uma técnica extremamente negativa. Aqui no Nordeste, gente, existem vários grupos que ainda usam essa técnica por uma questão histórica. Exatamente. Né? Juliana estava falando e eu lembrei que isso era uma prática muito comum entre nossas populações indígenas, que nós chamamos inclusive de coivara, que é essa técnica exatamente de você usar a queimada para ter dois objetivos. Você destrói as plantações ao redor, aquele ecossistema, aquelas árvores, numa floresta atlântica densa e permite praticar ali a agricultura limpando o terreno. Você abre, né? Você abre aquele terreno, um espaço para fazer, como também você vai pegar aqueles nutrientes que vêm daquelas plantas e automaticamente vai lançar na terra. O problema de início aquilo pode gerar uma alta fertilidade, mas depois aquela fertilidade se esvazia rapidamente. Gente, o que acontece as cinzas vão embora. Tem uma pergunta aqui de Davi. Isso é um tipo de sistema intensivo ou extensivo? Então, Davi, esse aqui é um sistema que vai ter baixa produtividade. Então, por mais que a gente não tenha uma extensão de um grande latifúndio aqui falando, ele tem baixa produtividade. Por isso ele não entra, ele não pode jamais ser classificado como intenso. Ele vai para o outro lado, ele vai para o lado extensivo, mesmo tendo uma propriedade aqui pequena. Porque lembra que quando a gente relacionou lá intensivo e extensivo, a gente não estava falando do tamanho da terra, mas a gente estava falando da questão da produtividade. Beleza, Davi? Vamos lá, então, Ju. A gente pode gerar aqui o esgotamento do solo ao ponto de ter abandono. Depois que você vai repetindo essa técnica das queimadas, como eu falei, você vai matar os decompositores e com o tempo você vai ter um solo morto. E, gente, olha, em agricultura que a gente fala é o seguinte, solo bom é solo vivo, solo cheio de decompositor, cheio de bichinho. Se você não tem isso, né, você tem um grande problema. Professores. Oi. Ana Caroline quer saber como funciona o sistema extensivo. Sistemas extensivos são sistemas de baixa produtividade, Carol, como a gente está falando. Então, neste caso, a gente está aplicando essa nomenclatura de intensivo e extensivo a alguns sistemas, tá? Então, a gente viu o exemplo primeiro do subsistência e agora a gente vai ver o exemplo em comercial. Por exemplo, comercial é um sistema intensivo, porque vai ter uma elevada produtividade altíssima. Por quê? Técnicas modernas. Então, o cara que vai estar trabalhando com técnicas novas, produtos químicos, emprego de tecnologia. Só que aí surge um outro problema, Joel, em relação à urbanização. Qual é? Quando a gente coloca técnicas modernas, ou seja, estou colocando maquinária no meu campo, eu vou ter uma outra questão. Sempre que a gente coloca a máquina, eu estou substituindo, né, os trabalhadores rurais. E quando eu gero essa substituição, eu vou gerar o famoso desemprego estrutural. No Brasil, isso gerou uma sequela, não foi? Sim.
Ju, você tem, na verdade, dois elementos que você trouxe que foi importantíssimo. O primeiro, a introdução de novas tecnologias no campo só foi possível, primeiro, por causa de uma revolução industrial. Uma revolução industrial que é acompanhada pelo quê? Por um desenvolvimento tecnológico. O segundo elemento é que quando você coloca esse maquinário no campo, esse maquinário, em parte, substitui uma mão de obra semi-qualificada ou não tão qualificada, gerando o que nós chamamos de desemprego estrutural. E que no Brasil isso é muito forte, até porque nós não temos um sistema educacional tão forte, ou pelo menos tão qualificado para fazer com que a gente tenha uma produtividade voltada à alta tecnologia, que é um espaço que ainda se precisa mais do ser humano em atividade mesmo, como também nós temos uma estrutura de sociedade que ela é muito mais voltada para onde? Para o mercado externo. E, consequentemente, a própria elite que lança mão da tecnologia, dos recursos, do maquinário para a produção, ela não está se preocupando muito se isso vai diminuir renda, se isso vai diminuir qualidade de vida do trabalhador, se isso vai prejudicar o mercado interno, porque ela volta para o mercado externo. Isso automaticamente vai levar à exclusão, marginalização e desemprego, em especial aonde? Na cidade, gerando algo importantíssimo também. Você vai ter um desemprego no campo que vai fazer com que haja o êxodo rural. Êxodo rural que vai fazer com que as cidades fiquem inchadas. Não é isso, Juzinha? Exatamente. Professores, Maria Helena gostaria de saber, os sistemas que eram realizados através do Rio Nilo, Tigre e Eufrates eram quais? Então, naquela época a gente não vai classificar desta forma, tá? Porque a gente está falando de um processo histórico, a gente estava falando da origem do processo agrícola. Então, isso aqui a gente está classificando os sistemas atuais. Mas se eu fosse tentar aqui forçar a barra para classificar, a gente não teria técnicas modernas, né? E essa produtividade tão elevada. Sabe por que é difícil a gente conseguir fazer essa classificação por um detalhe? Não dá para eu comparar a agricultura que existia lá no Rio Nilo com as tecnologias que eu tenho hoje, tá? Porque se você pensar assim, para a época que aquilo era feito, aquilo ali era fantástico, tinha uma produtividade alta para aquele contexto histórico, sim. Pronto. Mas para os dias de hoje, dá para comparar o que era feito lá com o que é feito aqui, dessa forma? Ju, só para complementar a sua resposta, nós temos que pensar em algo que é muito importante aí, que é o fato de que, em história, a gente não faz o ato de pegar os conceitos do presente e enquadrar no passado, até porque isso é um grande erro histórico que é chamado anacronismo. O que a gente faz é criar conceitos que sejam coerentes àquela população em uma determinada época, em um determinado espaço. Nesse sentido, a gente pode dizer que existe um sistema produtivo muito baseado em uma causalidade hidráulica naquela época. Então, aquela população vai produzir muito voltado para os rios, no controle das enchentes e secas daqueles rios, construindo diques, construindo barragens, e um sistema de trabalho, que é o sistema mais coletivo e compulsório. O que é trabalho compulsório, galera? Trabalho onde você é obrigado a trabalhar para alguém ou para alguma instituição. Nessa região do Nilo, do Tigres, do Eufrates, você pode ter dois tipos de trabalho compulsório, que é a servidão coletiva, onde você era servo do Estado, ou a escravização, a escravidão humana, ok? Mas vamos lá, Ju. Antes de terminar, eu só quero fixar isso aqui, gente. O campo tecnológico, ele é mais forte, né, nos países desenvolvidos. Por razão óbvia, a gente, quando pensa no top da tecnologia, a gente já não pensa nos países desenvolvidos, né? Então, isso nasce lá nos Estados Unidos, esses maquinários, né, essa revolução verde, que é bem característica desse sistema. Mas, né, no nosso país, a gente também vai ter um uso de tecnologia. Então, ali, o Brasil entra com aquele subdesenvolvido, que é meio que uma exceção nesse processo, né? Que consegue já uma altíssima tecnologia. E aí, quando a gente olha, já eu estava falando da questão da produção no Brasil, dos latifúndios, das elites, quando a gente olha o panorama econômico do Brasil, a gente vê porque que o Brasil modernizou tanto campo.
muito, né, do que é exportado pelo Brasil, grande parte do que é exportado pelo Brasil são o quê? São commodities. E principalmente, gente, soja, que é uma grande commodity que o Brasil vende, ou seja, produtos primários, produtos sem grande beneficiamento. Então, isso é uma atividade econômica muito, mas muito importante para o nosso país. Isso. Galera, nesse sentido, a gente tem que entender que esses commodities e essa cultura econômica brasileira voltada para o mercado externo, ela tem uma origem histórica. E essa origem histórica, me acompanha aqui para a câmera de cá, ela vai estar muito ligada a um sistema produtivo, que é chamado plantation. Um sistema produtivo que a gente sempre costuma dizer, olha, aconteceu predominantemente no Brasil ou no sul dos Estados Unidos. Mas não só, viu? A colonização espanhola também usou dele em algumas ilhas do Caribe, naquilo que a gente chama de América Central, Mesoamérica, em larga escala. Um plantation, galera, que vai estar associado basicamente a 4 coisinhas. Para existir plantation, precisa dessas 4 características. Primeiro, latifúndio. Então, grandes propriedades de terra. Segundo, você precisa ter um predomínio da monocultura. Olha o que eu disse, predomínio. Muitos professores cometem o erro de dizer, não, existia apenas a produção de um único produto. Impossível, você precisa produzir outros produtos para manter inclusive a mão de obra. Você precisa ter a roça local para fazer com que aquele sistema se autoalimente. Mas você vai ter o predomínio de um produto. Um predomínio de um produto que é o quê? É um commodity. Um commodity que vai ser vendido para o mercado externo. No caso dos Estados Unidos, você tinha o algodão. No caso do Brasil, você tinha a cana de açúcar, depois o café. Na região das ilhas do Caribe, você vai ter o fumo, o algodão, o açúcar, de menor qualidade do que o nosso, mas terá. E finalmente aí aparece a última grande característica. A mão de obra o quê, galera? Escravizada. Que monta esse plantation. E que constrói, obviamente, nossa produção voltada ao mercado externo, mas alimenta, inclusive, a alta acumulação de terra na mão de uma elite muito restrita, uma elite de origem colonial e que é realimentada ao longo dos anos, até os dias atuais, ao ponto que aproximadamente 1% da população brasileira é dono de metade das terras do Brasil, sobretudo do agronegócio, não é isso, Ju? Deixa aí, vamos só falar aqui mais umas coisinhas. O plantation, gente, Brasil, vamos trabalhar isso aqui, você tinha grandes extensões de cana-de-açúcar sendo plantadas, ou seja, a produção que o Brasil tinha de cana-de-açúcar era grande. Mas aí eu volto para vocês, a produtividade era grande. Quando você olhava por metro quadrado, o que era feito? Era grande a produtividade? Não. Está vendo? Está conseguindo agora captar mais essa diferença entre produção e produtividade? Aqui eu teria uma alta produção porque eu tinha uma extensão de terra gigantesca. Eu estou produzindo cana-de-açúcar em tudo que é canto, né? Mas a produtividade, quando eu olho assim, proporcional, o que eu estou fazendo por cada espaço, a produtividade é elevada? O plantation não tem uma produtividade elevada. Diferente do sistema que a gente estava falando antes, que era o sistema comercial, que tinha uma alta produtividade. Ju, só para completar uma coisa, historicamente, algumas questões ligadas à demarcação de tamanho de terra ou de volume de terra, hectare, tarefa, etc., ela vai surgir, inclusive, aqui. O que é uma tarefa? A tarefa é uma quantidade de terra mínima necessária para produzir açúcar, que em algumas regiões do Nordeste era 3.000 e poucos metros quadrados. Na Bahia, 4.000 e poucos metros quadrados. Então se constitui a ideia de marcações de terra também nesse processo histórico do plantation aqui no Brasil. Agora eu quero só fazer uma ressalva, que eu li ali no telão perguntando se hoje a mão de obra seria escravizada. Então só fazendo uma ressalva aqui para vocês, gente. É o seguinte, a gente está fazendo uma abordagem histórica. Hoje, 2021, tem plantation rolando no planeta Terra? Tem. Hoje, 2021, a gente vai ter essa formatação de trabalho escravo? Não. Agora, Juliana, a gente sabe que em alguns lugares o trabalho vai ser análogo a condições horrorosas. Sim, a gente sabe disso, né? Mas essa estrutura de trabalhadores numerosos continua, mas a gente não vai falar aqui a palavra escravo. Onde é que vai ter plantation hoje ainda rolando? Continente africano.
principalmente associado, gente, ao cacau. Sim. Então, naquela região ali, Costa do Marfim, que hoje é o grande produtor de cacau do mundo, você vai ter ainda muito plantation acontecendo. Mão de obra numerosa, mas não nesse esquema que você tinha no Brasil colônia. Joel, Ju, vocês estão falando muito de acumulação de terra, desigualdade de distribuição de terra, desigualdade social, e você disse que isso tem uma origem colonial. Joel, esse motivo está nas capitanias hereditárias, gente. Se criou um mito na sociedade brasileira que a origem do latifúndio se encontra nas capitanias hereditárias. Na verdade, o que os historiadores sempre disseram se encontra no período das capitanias hereditárias. O que gerou, na verdade, a acumulação de capital não foram essas capitanias, até porque elas não eram uma propriedade individual de um ser. O que o rei de Portugal dava ao capitão donatário era o direito de posse, administração, daquela terra para ele representar o rei aqui e gerar toda uma estrutura. É claro que esse direito de posse administrativa passava de pai para filho, mas ele não era dono da terra, podendo vender ela, comercializar ela. Ele podia até distribuir ela na forma de quê? De sesmarias. E, na verdade, a origem desse processo histórico todo de latifúndio se encontra nas sesmarias, o que é algo engraçado e antagônico, porque em Portugal, as sesmarias eram propriedades de terra dado pelo rei a algum cidadão, algum membro daquela sociedade, que eram micro terras. Então, eram pequenas propriedades de terra. Já no Brasil, ele vai tomar uma outra realidade, até pela extensão do território daquela antiga colônia e o volume de pessoas pequeno que veio de Portugal para cá. E aí ele vai se estabelecer como o quê? Ele vai se estabelecer como grandes latifúndios, enormes propriedades de terra. Então, a realidade brasileira da origem mesmo, aquela origem do nosso latifúndio, é a sesmaria, que ela é uma propriedade. E detalhe, viu? O direito de sesmaria continua até hoje, tá? Apesar de a sesmaria ter sido abolida, você tem ainda as antigas famílias donas das sesmarias tendo direito de impostos sobre a propriedade dessas terras. Por exemplo, quem mora ali no Corredor da Vitória, Graça, Garcia, tem um apartamento, quando vende, tem que pagar laudêmio e direito de sesmaria. Que vem lá com o nome de laudêmio no seu IPTU, que é esse imposto que vem dessa sesmaria, que é a origem do nosso latifúndio. Bom, mas eu vi que parece ter uma pergunta, não é isso, galera? Pergunta é de Ana Caroline. Nas condições do Brasil atual, somos bons em produção e bastante produtivo ou não, devido à grande taxa de desmatamento? Carol, você já tá tirando um mistério, Carol. No final da aula eu ia até mostrar para vocês um gráfico, né? O que a gente percebe é o seguinte, a produtividade brasileira aumenta muito e a produção, logicamente, tem acompanhado. Ou seja, se a gente olhar hoje e olhar 10 anos atrás, o que tem crescido no Brasil? Agricultura de subsistência? Plantation? Não. O que cresce é a agricultura comercial. Ou seja, essa agricultura feita com alta produtividade. O que a gente tem percebido que está aumentando é isso. A gente percebe isso tanto no aumento da produtividade da soja, que é um dos principais produtos que a gente comercializa, mas também, gente, na questão da pecuária, da carne bovina também, que a produtividade brasileira tem crescido bastante. Gente, só um minutinho. Pessoal que está aí assistindo o aulão, quem quiser tirar dúvida ao vivo com os professores, entre no WhatsApp dos grandes mestres, que a gente vai colocar vocês ao vivo daqui a pouco. Bom, galera, para concluir, o que foi realmente que no final acabou concretizando o que nós chamamos de má distribuição de terra no Brasil? Uma lei criada na época do Império. Em 1850, a Lei de Terras. Uma lei de terras que fez com que a terra se tornasse mais cara e criou diversas regras que dificultou o processo da posse da terra para uma população pobre. Um dos grandes motivos, inclusive, foi isso mesmo, fazer com que dificultasse uma população pobre, sobretudo de origem africana, ter acesso a essa terra. Porque pense, um bando de, olha, é o pensamento deles lá, um bando de negro ex-escravizados está se tornando livre. Terra no Brasil é abundante e barata, e muita terra ainda não foi ocupada. E é claro que essa população de origem africana, ela vai começar a tomar a posse da terra. Ela vai invadir, tomar a posse da terra, viver ali durante anos, e a terra se torna dela, inclusive pelo próprio conceito legislativo português ou brasileiro. Uti possete, é dono da terra aquele que faz
uso. Só que aí vem a lei de Uso terras capião. e diz... hoje em dia uso capião. Só que a lei de terras vai dizer que, não, você é dono da terra quando você tem um documento, um papel, um registro em cartório. Você não tem esse documento. Então ele vai obrigar você a ter esse documento. Tá? Tem uma pergunta, é isso? Bom, então você vai ter aí, galera, um documento expresso ali no papel, dizendo que você vai ter que ter um documento que diga a terra é sua. Só que fazer esse documento era caro. Essa população não tinha acesso a meios financeiros para guarnecer aquilo. A terra se torna cara, a terra se tornando cara, automaticamente o pobre não vai ter acesso. E quem é que tinha a capacidade de chegar no cartório e dizer essa terra é minha? O grande fazendeiro, de origem branca, de origem portuguesa, que vai fazer o registro. Inclusive, às vezes, o registro de uma terra que estava na posse de uma população pobre, tomando essa terra para ele. E é claro que aí vai surgir outros diversos elementos históricos e geográficos. Quais são esses elementos, galera? A grilagem, né? A grilagem que tem até hoje. Agora, só para a gente encerrar, teve uma pergunta de uma aluna perguntando o conceito de sesmaria, se você pudesse dar aquela repetida. Pronto. Sesmaria é uma instituição de origem portuguesa que foi utilizada ou foi criada para quê? Foi criada para poder em Portugal se desenvolver um sistema agrário baseado no minifúndio, na pequena propriedade de terra. No Brasil, ela tomou uma outra vertente, ela tomou uma outra realidade. Aqui no Brasil você tinha extensas propriedades de terra. E aí você vai doar a terra como uma propriedade a pessoas de origem portuguesa, cristã, no processo da colonização. Então, a sesmaria é uma propriedade de terra dada pelo rei de Portugal, por meio do capitão donatário, a um indivíduo. Mas uma extensa propriedade de terra no período colonial. Basicamente isso. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por estarem presentes. Esse foi o primeiro de muitos. A gente volta depois com outros temas, outros links. Espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi um prazer estar aqui e a gente vai tirar essas dúvidas no WhatsApp, quem quiser. Um beijo. Obrigado, galerinha, pela presença, pela audiência, pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Como o Ju disse, iremos nos encontrar novamente. Beijão no coração, não no galera. Curso, né? Se por que não no curso? Então, galera, entre aí nos Grandes Mestres, faça sua matrícula, que nós estamos esperando vocês. E vem estudar com a gente, galera. Bora!